Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho, na Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. E você é muito bem-vindo nesse programa, para que a sua vida seja transformada, o seu coração tocado, através da pregação do Evangelho. Eu glorifico a Deus pelas empresas que estão oportunizando esse programa. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, e Ramp Lorenzetti, comércio de peças. Como empresas de apoio, estão conosco Moda Vírus, CB Imóveis e Estética Tânia Cortese. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Nós estamos nos aproximando da FRINAP, a maior feira de Erechim e região. E eu tenho um convite muito especial para você. Por ocasião da feira, nós teremos aqui em Erechim no mês de novembro, dentre todas as atrações que acontecerão no Parque da FRINAP durante 10 dias, uma delas será a gravação do programa Com Fé é Possível, lá no Parque da CIE. Será no dia 14, na parte da noite, e eu espero você. Será uma honra, um prazer muito grande ter você conosco naquele momento tão especial. Será a gravação do 250º programa. Sim, 250 programas que estamos transmitindo a palavra de Deus para quem deseja verdadeiramente mudar de vida. No programa de hoje, vamos falar sobre os 4 maiores poderes do universo. Nenhum deles está na mão do ser humano. Nenhum deles pode ser manipulado pelo homem, portanto, não podem ser corrompidos. Vamos iniciar lendo no Evangelho de Mateus, capítulo 28 e o verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nos destaca nessa leitura é que Jesus disse: é-me dado todo o poder. Os 4 maiores poderes do universo são responsáveis pela maior transformação que jamais a raça humana poderá produzir por si mesma. Toda a ciência, toda a tecnologia, cultura, todo o poderio bélico, todo o armamento nuclear jamais poderá produzir uma nova criatura. Vou lhes falar a respeito do poder do Altíssimo, manifesto de 4 extraordinárias maneiras. Vamos ver? A primeira delas é o poder da cruz. Nada mais pode me libertar da condenação do pecado, Paulo escreveu aos Romanos capítulo 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto também, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Você já ouviu a frase: todo homem é inocente até que se prove o contrário? Isso é uma linguagem forense. Alguém vai ter que provar que uma pessoa é culpada. Parte-se do pressuposto que todo cidadão é a priori inocente. Mas quando vemos a questão do ponto de vista de Deus, o panorama é totalmente o inverso. Todos são culpados até que alguém pague a dívida.
Agora você sabe o que mais me impressiona quando leio os evangelhos? É o amor de Cristo. O Império Romano podia mandar fazer uma cruz, mas não podia forçar Jesus a deitar-se nela. Poderia mandar fazer pregos de ferro, mas não poderia forçar Jesus a abrir suas mãos para que fossem perfuradas. O Império Romano poderia colocar Jesus entre dois ladrões, mas não poderia forçá-lo a perdoar um deles, oferecendo-lhe a vida eterna gratuitamente. A cruz de Cristo é uma das maiores demonstrações do poder de Deus para a redenção do homem. Mas o que há de tão poderoso na cruz de Cristo? Primeiramente, a cruz é um misterioso paradoxo, porque ao mesmo tempo em que se vê nela uma violência, vê-se também uma profunda declaração de amor divino a nós, seres humanos. Ali, o santo toma o lugar do pecador, o inocente o lugar do culpado, o justo o lugar do transgressor. Na cruz de Cristo, a dor de um se transforma em alívio da angústia de muitos. A ferida de um é o remédio para a enfermidade de muitos. O castigo de um se torna a justiça de muitos. Aleluia! A cruz de Cristo é a maravilha do poder de Cristo. Em segundo lugar, a cruz de Cristo resolve o mais profundo e insolúvel problema de Deus. Ele ama o ser humano, mas o amor de Deus é santo. É um amor diferenciado. Ele nunca pode amar alguém abrindo mão da sua santidade. Ele somente pode relacionar-se com pessoas santas. Mas e daí? Você é santo? Eu sou santo? Daí o problema, como conviver com pecadores sem comprometer sua santidade? Como julgar e condenar pecadores por meio da sua justiça, sem frustrar o seu amor pela raça humana? A Bíblia nos fala de um fato universal. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu sou um pecador, você também é. Quando vamos para Romanos, no capítulo 5 e o verso 12, ouça o que a Bíblia diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todo pecado é uma afronta pessoal a Deus. Primeiramente porque Ele nos criou para amá-lo e nos fez para sermos santos, como Ele é. Quando lemos no Evangelho de João, no capítulo 3 e o verso 36, a Bíblia nos diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quando um pecado é cometido, ofendemos a Deus. Simples assim. Alguém pode se perguntar: Pastor Edgar, o que é pecar? Pecar é uma atitude de rebelião da pessoa, onde ela transgride os parâmetros estabelecidos pela soberana vontade de Deus. Observe que em nossa natureza temos a total tendência de pecar. Uma mentira aqui, uma mágoa, uma traição, o roubo, inveja ou a prepotência.
somente com fé em Jesus Cristo, através de sua morte na cruz, é que vencemos todo o pecado. O ser humano nunca conseguirá pagar o preço pelos seus pecados. Não existe dinheiro, fortunas aqui na terra que possam pagar, compensar o peso das nossas transgressões. Quando você ouve uma mensagem como essa, como você se sente? Culpado? Ou está tudo bem? Porque a Bíblia não mente, ela diz que todos pecaram. Eu, você, teu pai, teu cônjuge, todos. Mas e daí a solução? É a gente crer em Jesus, que a morte dele na cruz justamente foi para pagar essa dívida, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar. Só que, meu amigo, meu irmão, isso não acontece automaticamente. Para esse perdão, essa culpa ser removida e você passar a ser filho de Deus, a Bíblia, o livro inspirado pelo Espírito Santo, deixa bem claro que nós precisamos receber, crer em Cristo, aceitá-lo como Salvador e entender que a morte dele na cruz foi suficiente para perdoar nossos pecados e dessa forma nos dar vida eterna. E quando cremos em Jesus, óbvio, nossa vida já dá um salto para melhor nesse tempo que a gente está vivendo aqui na terra também. Creia nisso. Com fé é possível. Por isso que Isaías bem profetizou que verdadeiramente ele, Jesus, carregou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida lá na cruz. Então, lembre-se disso. Jesus não morreu para ser um espetáculo como mártir. Ele morreu por você, por amor a você e a sua família. Então, não perca essa oportunidade. Abandone hoje toda a religiosidade e creia no Filho de Deus. Ele tem poder para fazer o teu milagre. É na cruz que o maior de todos os milagres acontecem. Deus precisa achar um lugar onde a ira e a misericórdia se abracem. Deus precisa de um lugar onde a lei e a graça deem as mãos, um lugar onde a justiça e a paz se beijem. Deus precisa de um lugar para realizar o milagre da substituição. Esse lugar é a cruz de Cristo. É na cruz que Jesus é castigado por Deus. Na cruz, Jesus é traspassado. Na cruz, ele é ferido. Na cruz, como diz a Bíblia, ele é moído pelas nossas transgressões. Ao ler o Evangelho, você achará Jesus em cidades, em casas, à beira-mar, em montes, andando pelo deserto, pelas estradas. Vai encontrá-lo sobre as águas do mar, na margem dos rios, mas nenhum desses lugares serviu para a substituição. Somente na cruz Deus fez isso. Cruz é o lugar certo para derramar o sangue do Cordeiro de Deus. Cruz é o lugar certo para Cristo derramar sua alma na morte. Tire a cruz de Cristo da história e o Evangelho torna-se apenas um educado estilo de vida, mas sem poder algum para nos livrar da condenação do pecado. Qual é o poder da cruz? Paulo responde. Gálatas, capítulo 6, e o verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Qual o resultado disso? Quando a dívida é paga,
quando o nosso pecado é perdoado, Deus nos reconcilia com Ele. O relacionamento é restabelecido, a paz entre nós e Deus. É assim que o apóstolo Paulo afirma em Romanos, capítulo 8 e o verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, creia no Filho de Deus, Jesus, e seja completamente livre de toda condenação. Isso é graça, é favor, é perdão de Deus. Cristo nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O segundo maior poder do universo é a autoridade de anular o poder da morte. Se a cruz aniquila o poder do pecado, a ressurreição de Cristo anula a destruição da morte. Graças a Deus, esse poder também não pode ser manipulado pelo ser humano. O que o homem faria com o poder de anular a morte? Só Deus sabe que terríveis coisas o ser humano faria com esse poder. O homem gosta de brincar de Deus. Muitas vezes gosta de se sentir senhor da vida e da morte. Somente Deus é Deus. O poder da ressurreição pertence a Deus e somente Ele pode usá-lo. O apóstolo Paulo fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus. Você já teve a experiência de se despedir de um ente querido, de uma pessoa profundamente amada? Aqueles que seguraram por alguns momentos um caixão onde havia o corpo de um filho, pai, mãe, marido, esposa, sabem quão confortadora é a afirmação de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso 13. Diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que mensagem incrível, impactante da palavra de Deus. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sim, hoje Ele está vivo para ouvir a tua oração, vivo para estender a mão e te ajudar a sair do fundo do poço. Suponha que não houvesse a vida eterna. Qual a recompensa de deixar o mundo e a sua glória? Qual a recompensa de ter vivido uma vida digna, quando muita gente por aí prospera de forma fraudulenta? Qual a recompensa de ter sido fiel no casamento, quando muitas pessoas acreditam que o importante não é a fidelidade, mas é viver novas emoções? Ou qual a recompensa de ter lutado contra o pecado, contra as paixões da natureza humana? Sem a esperança de vida eterna, nenhum desses sacrifícios teria qualquer recompensa. Graças a Deus, o apóstolo Paulo fala de uma viva esperança.
Talvez eu estou falando hoje nesse programa com pessoas que estão sofrendo muito com a partida de um ente querido e você não conseguiu ainda virar a página do luto. Creia em Jesus. Ele cuida das tuas emoções, cuida da tua fé e com certeza tratará dessa questão para você poder vencer, superar, porque Jesus Cristo é o único que ressuscitou e ele tem poder para que todo aquele que nele crê, após a morte, também ressurgirá para a vida eterna, juntamente com os seus familiares, com os seus amigos, que também creem nesta fé, no Filho de Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é autoajuda, não é auto-hipnose, é fato. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Para que o Evangelho chegasse até nós, centenas, milhares de mártires deram suas vidas por esta causa. Pois o poder da esperança na vida eterna está acima de qualquer benefício deste mundo. Para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Dentre os maiores poderes do universo, destaco agora o poder do Evangelho. Nada mais me assegura que eu persevere até o fim. Romanos capítulo 1 e o verso 16, a Bíblia diz: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu gosto como o apóstolo Paulo coloca isso, o poder para a salvação. Então, se a cruz me liberta do poder do pecado, a ressurreição me livra do poder da morte, as promessas do Evangelho me asseguram que estarei seguro nas mãos de Deus até o fim. Deus tem o poder de manter a promessa que ele fez no Evangelho. E sabe como ele tem esse poder? Para manter-me fiel a ele. Certa vez um homem visitou uma velha senhora que estava quase para morrer. Tentando experimentar a sua fé para partir desse mundo, perguntou: suponha que na última hora Deus decidisse não mais salvar a sua vida. Ela respondeu: por mim tudo bem. Deus perderia muito mais do que eu. Eu perderia apenas minha alma. E ele ficou observando aquela senhora. Mas ela continua dizendo: mas ele perderia a honra do Evangelho que me garante: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, no último tópico dessa mensagem, muito incrível, eu falo desse poder grandioso, o poder da fé. Nada mais pode vencer o mundo. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 5 e o verso 4, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê no Filho de Deus? Talvez você tenha ponderado, avaliado sobre os poderes do universo, mas o poder da fé é o que opera tanto no mundo visível quanto no espiritual. Como os outros, esse poder também não pode ser manipulado pelo ser humano. O poder da fé não pode ser comprado, negociado, vendido ou emprestado. A fé é um dom de Deus. Não vem da força humana. A fé que move montanhas é dom gratuito de Deus.
Se o poder da cruz anula a condenação, o poder da ressurreição vence a morte, o poder do Evangelho garante a minha salvação, o poder da fé me ajuda a vencer o mundo. Para chegar às portas do céu, é preciso vencer o mundo antes. João diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você reparou bem nessa frase? Porque não disse, esta é a fé que vence o mundo, mas é a vitória que vence o mundo. Simplesmente porque a nossa fé é uma resposta à vitória de Cristo por nós lá na cruz do Calvário. Por que precisamos de fé para vencer o mundo? Porque o mundo é hostil à nossa fé, é inimigo do cristão, tanto quanto a carne e o diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, portanto vai sempre guerrear contra a fé cristã. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus, ame a Jesus, receba Ele. Permita que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida. E tudo isso acontece através da fé. Você, ao assistir esse programa, pode estar dizendo, mas eu não tenho fé, eu não sei o que é fé. A Bíblia mesmo responde, diz que a fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. E o que eu estou fazendo nesse programa é justamente pregar o Evangelho, para que você seja cheio de fé, para vencer os obstáculos e crer cada vez mais que Deus te amou de uma maneira incrível, inexplicável. Para concluir esta mensagem, quero lançar um desafio a você. O poder da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo, do Evangelho de Cristo e da fé em Cristo não são usados por Deus por imposição. Deus não violenta o coração dos homens. Pelo contrário, Deus nos convida a nos submetermos a esses poderes. Você já foi à cruz? Já deixou ali os seus pecados? Já pode dizer que nenhuma condenação está sobre sua vida? Você já tem em seu coração a esperança da vida eterna? Você tem andado nas promessas do Evangelho? Tem lutado e vencido o mundo através da fé? Quero convidá-lo a submeter-se à cruz de Cristo, ao poder da ressurreição. Convido você a entregar-se ao poder transformador do Evangelho e viver pela fé. Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Tenha um momento de oração agora. Soberano Deus, Papai querido, muito obrigado por mais uma mensagem que pregamos nesse programa. Nós cremos na Tua palavra, sabemos do poder do Evangelho e cremos na ressurreição de Cristo. Eu oro agora abençoando esta pessoa que está completamente abandonada, se sentindo inútil, se sentindo desprezada. Senhor, entra com Teu poder agora, atuando na vida, atuando dentro da casa dessa pessoa e transformando todas as coisas que se perderam com o passar do tempo. Deus maravilhoso, em nome de Jesus eu oro para que milagres aconteçam. Esta pessoa que está doente agora, que ela seja curada, tocada pelo Teu poder. Eu creio, Deus vivo, e profetizo bênçãos, libertação, o início de um novo tempo para esta pessoa, pois eu creio na Tua palavra e oramos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer de coração todos aqueles que nos acompanham todos os dias aqui na TV Erechim. Procure divulgar esse programa nas redes sociais, no canal com meu nome, Edgar Radeski. Temos lá centenas de programas para você poder compartilhar com seus amigos. E também eu quero convidá-lo
a estar conosco. Venha conhecer a Igreja O Brasil para Cristo aqui em Erechim. Algumas fotos, algumas imagens para você conhecer e sentir um desejo ainda maior de estar conosco. Todas as quintas, 19h30 e aos domingos às 19h. Se você gosta de oração, nas terças-feiras temos 2 cultos de oração, das 7 às 8 da manhã e no horário do meio-dia à 1. Ofereça esse tempo para buscar a presença de Deus. Pegue a sua família, convide seus amigos e venha estar conosco. Você vai ouvir uma mensagem como esta, a pregação do Evangelho, e estaremos orando, abençoando a sua vida. Com certeza será um momento marcante. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz de Cristo. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Rampi e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522-4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 9947 5728. Rampi e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.